publicou uma pesquisa em que metade da população da Argentina acreditava na classificação da sua seleção entre as 4 finalistas. Mas agora está difícil até passar para a segunda fase, se bem que eu acho que a Argentina ainda vai se recuperar. Mas isso me soa muito como uma boa advertência para a nossa seleção. Aliás, o nosso técnico, o Sebastião Lazzaroni, está tão nervoso, mas tão nervoso, como você vai ver no nosso programa, que ele brigou até com a imprensa brasileira de televisão. Isso porque a televisão filmou o seu treino secreto. E cá entre nós, como é que o Lazzaroni pensa que a televisão não possa fazer o seu trabalho? O que é isso? Ele está ficando louco? Eu não entendo e não gosto. Tenho certeza que você também não entende e não gosta. Mas, afinal de contas, depois da manhã nós vamos jogar contra a Suécia. E, ao que parece, a Suécia é bem mais forte do que a seleção dos Camarões, pelo menos teoricamente, na verdade. Tomara que o Lazzaroni, depois do jogo contra a Suécia, não tenha que dizer o que disse hoje o técnico Carlos Bilardo da Argentina. Camarões soube se defender, fez um gol e mereceu a vitória. Tomara que isso não aconteça com a nossa seleção. Bom, e voltamos com o nosso SBT Esporte Itália 90. E agora, tudo sobre seleção brasileira. Depois do treino de hoje, o técnico Sebastião Lazzaroni reuniu a imprensa, como sempre, para a entrevista coletiva. E aí, rapaz, ele ficou furioso, veja só. Todos os dias o técnico Sebastião Lazzaroni se encontra aqui nesta sala com a imprensa brasileira e estrangeira para uma entrevista coletiva. Hoje ele só quis atender os repórteres de rádio e de jornal. Com as televisões ele não permitiu entrevistas. Vamos saber dele por quê. Eu acho que faltou com respeito, principalmente das televisões brasileiras, quando eu pedi, ia fazer o treinamento, que era importante para nós. E houve um desrespeito. Então, em cima desse desrespeito, cabe a mim mostrar a minha insatisfação. Eu não estou aborrecido com a sueca, com a escocesa, com a inglesa. Eu estou aborrecido com a brasileira. Eu acho que a relação ela deve ser respeitosa. Se não for dessa forma, não tem relação. Então eu digo, e como disse ontem, eu gostaria que os senhores respeitassem uma posição. Como faltou com respeito, eu digo aos senhores, não dou a entrevista à televisão. Por favor, tira o microfone. Não ouve. Só atendo rádio e jornal depois, não atendo mais a televisão. Bom, eu gostaria de lembrar o seguinte, hein? O Lazzaroni pode estar irritado com a televisão, só que ele é hoje em dia um técnico altamente bem remunerado, né? Eu nunca vi um técnico gravar tantos comerciais. Quem tem uma função pública como ele tem que aguentar as consequências. Quer dizer, é só receber o positivo? Quer dizer, tem que arcar com as responsabilidades, viu, Lazzaroni? Tem que atender, porque você não está atendendo os profissionais de televisão, você está atendendo o povo brasileiro que, através da televisão, vai se informar. Ivo Morgante, a sua opinião sobre esse episódio? Acredito que o Lazzaroni não tem nada que fazer esse tipo de coisa. Primeiro, porque não adianta, esse negócio de briga é uma besteira danada. Sempre que acontece uma coisa dessa, na verdade a gente percebe que o treinador é quem está realmente errado. Porque a imprensa está fazendo o seu trabalho. Os profissionais foram à Copa do Mundo para cobrir os treinos da seleção brasileira. Não interessa se o treino é secreto ou não. O repórter vai lá, vasculha, pega, grava e pronto. Eu acho que o Lazzaroni é como você falou, Cabrinho. O Lazzaroni é um homem público e tem que arcar com as consequências de ser um homem público. É isso mesmo. Aliás, esse treino secreto nós vamos mostrar na nossa edição da noite do SBT Itália 90. Aí você vai entender bem essa história injustificável. Lazzaroni, você está cometendo erros atrás de erros. E essa seria a hora do treinador ter equilíbrio. O equilíbrio da seleção brasileira tem que começar com o seu comandante, ou seja, o seu treinador. Mas vamos esperar que até domingo a cabeça dele esfrie, já que todos nós queremos o bem da seleção. Mas o bem da seleção passa por mostrar as verdades. Uma boa noite para você e até a edição da noite do SBT Itália 90 especial. Logo depois do 11h30, hein? Tchau. Pontos que temos que se preocupar, né? Bolas altas. Chegou a hora da verdade. Amanhã, às 4 da tarde, em Turim, na Itália, o Brasil vai mostrar ao mundo se tem ou não futebol para
para conquistar um título aguardado há 20 anos. Brasil e Suécia. Se é verdade que esse ano o Brasil não conseguiu jogar bem uma única vez, é também verdade que existe muito talento na nossa seleção. Todo mundo concorda com isso. Nesse momento importante, a história também está ao nosso lado. Em 58 e em 70, a seleção também estava meio desacreditada e, mesmo assim, superou a tudo e a todos. Vamos todos, portanto, dar um voto de confiança à nossa seleção. E agora vamos aos destaques do programa de hoje. A seleção brasileira em Turim faz o reconhecimento do estádio. Os repórteres Luiz Ceará e Paulo Lima na cobertura. A opinião de Orlando Duarte e Tele Santana, aqui no SBT Esporte. E voltamos com o nosso SBT Esporte. E vamos de seleção brasileira. Os brasileiros foram até Turim reconhecer o gramado do estádio Comunale, onde estreiam amanhã contra a Suécia. O Estádio dos Alpes levou 2 anos para ser construído. A organização do Mundial gastou na obra 20 milhões de dólares. Tem capacidade para 77 mil torcedores sentados. O campo é do tamanho oficial, como exige a FIFA, 105 metros de comprimento por 68 de largura. O jogo de estreia do estádio foi há 10 dias atrás, entre um combinado Juventus-Torino contra o Porto, campeão português. O combinado venceu por 4-3. Hoje a seleção brasileira veio aqui fazer um reconhecimento do gramado. Nesse tapete verde foram investidos 1 milhão de dólares. O sistema de irrigação é controlado por computadores. Uma tecnologia tão avançada que no inverno a irrigação e drenagem absorvem a neve e o gramado fica perfeito. Mesmo com tudo isso, a opinião dos jogadores do Brasil ficou dividida. A grama, ela não tem aquela... não amacia a bola desliza bastante. Então, é uma adaptação que a gente tem que fazer o mais rápido possível, para que você não dê um bote errado. No caso, a bola, ou você espera a bola demais, ou espera de menos. Então, para o atacante, para o defensor, é muito importante isso. Inclusive no gol que a Argentina tomou, a bola picou, mas ela não picou e subiu, e o goleiro esperou. A bola picou e deslizou. O gramado é ótimo, gramado para praticar um bom futebol. Temos jogadores muito técnicos, né? E acho que o campo, a torcida vai ajudar bastante. Um excelente campo, excelente estádio, dá plenas condições para jogar. A grama estava um pouco alta hoje. Amanhã será cortada e seguramente a bola deve andar muito mais rápido. Chegou o fim a preparação dessa equipe que começou há 16 meses. Esse grupo, por onde passou, venceu. Agora é derrotar a Suécia e abrir o caminho para o tetra. Você sonha ser o artilheiro dessa Copa, Careca, começar de amanhã? Não, eu sonho em ganhar esse teto, né? Esse campeonato aí, esse Mundial que será muito importante. Não só para mim, mas todo esse grupo, toda essa geração. E eu espero, é claro, se tem essa oportunidade também de fazer muitos gols, eu espero de meter dentro. Mas é isso aí, o objetivo meu, eu acho que do grupo, é de conseguir o título. Essa seleção enfrentou dificuldades, todo mundo sabe, mas poucas vezes se viu uma seleção tão unida assim. Essa Copa do Mundo promete ser a maior de todas, em grandes lances, mas também com grandes mancadas. Quer ver só? O festival de mancadas que assola a Copa começou neste lance, a expulsão de Cana, da República dos Camarões. O argentino Canidia tropeçou, sozinho, e Cana pagou a conta, para o juiz francês Michel Vaudrot. Expulso Cana! A vingança da turma de Camarões veio neste gol de Oman Biik. E aí, a mancada ficou por conta do argentino Pumpido. Que frango, hein, Pumpido? O festival prosseguiu na rodada de hoje com este pênalti marcado pelo uruguaio Juan Daniel Cardelino. O zagueiro soviético Aleinikov tocou a mão na bola, é verdade, mas foi fora da área. Mas Cardelino deu pênalti. Óculos nele, minha gente. Luiz marcou a falta, hein? E para encerrar as mancadas desses primeiros dias do Mundial, nada como a atrasada do austríaco Ratner. Ele deu com açúcar e afeto para o italiano Vialli, que chutou para fora. Mancada com mancada se paga, não é, Vialli? Mas não levou sorte. Não é, Vialli? Bem. Nosso SBT Esporte, estamos de volta com a crise da seleção brasileira. A bomba estourou mais uma vez e pela boca de Renato Gaúcho. Veja o que ele disse.
Se eu não for aproveitado, melhor eu voltar para o Brasil. Renato Gaúcho, assinado. Renato, irresponsável como sempre. O Brasil inteiro pedia Mirandinha e João Paulo, Lazzaroni preferiu convocar Renato Gaúcho, que arque com as consequências. Agora veja o que o nosso convidado especial, Tele Santana, que já viveu um grande problema com o mesmo Renato Gaúcho na Copa de 86 no México, pensa disso tudo. Em seleção brasileira, em clube, ninguém gosta de ficar na reserva. Todo mundo sabe que o técnico só pode escalar 11 para começar um jogo. E na seleção brasileira não é diferente. Só que o Lazzaroni, a partir de hoje, começou a ter um problema com ponta direita Renato. Ele não admite ficar na reserva, quer jogar e, se isso não acontecer, vai voltar para o Brasil. Essa é a opinião do Renato. Vou saber da opinião do Tele sobre esse assunto. Olha, Paulo, eu vou dizer o seguinte. Eu conversei com o Lazzaroni antes da Copa do Mundo. Uma conversa informal, jogando tênis. E eu havia dito a ele que ele teria 2 problemas sérios na seleção. Primeiro, com a premiação dos jogadores. E segundo, que quando chegasse aqui na Itália, todos os jogadores queriam participar dos jogos, queriam entrar na Copa do Mundo. Isso porque um quer renovar um contrato, o outro quer se transferir para outro clube, o outro quer se transferir para o exterior. Isso traria um problema muito sério para ele. Bem, Tele, vale lembrar que o Renato Gaúcho, né, já teve um problema sério com você na última Copa. Ele foi desligado por indisciplina. Isso pode ser uma reincidência do Renato? O jogador não tem o direito de exigir a sua presença num jogo. O técnico é exatamente para isso. Ele é contratado para treinar a equipe, para escolher os melhores jogadores que ele considera entre os melhores jogadores para fazer o time. E não cabe a um jogador exigir a sua presença, nem no banco e nem no time. E agora, João Carlos Albuquerque comenta a crise na seleção brasileira. Pois é, que coisa. Quando a gente precisa acertar, precisa de tranquilidade, vem o velho, apesar de ser novo na idade, mas as suas brincadeirinhas são tão antigas, o velho Renato Gaúcho criar um clima desse na seleção do Brasil. É profundamente lamentável. Eu fico me lembrando, Cabrini, do Pelé com a camisa 13 no banco de reservas aqui no Morumbi, em 1970, antes da Copa do México. Caladinho, o rei do futebol. Você quer falar de uma coisa chamada humildade? Humildade, pois é. Quer dizer, quem é que disse para o Renato Gaúcho que ele ia para a Itália para jogar ou para sentar no banco? São 22 convocados. Ele que seja devolvido para o Brasil. Eu não vou esperar no aeroporto, garanto para você. Dá a mala para ele e manda ele de volta, pronto. Tá certo. Eu acho Outra que é por mala? aí. Bom, antes dessa crise, a seleção brasileira realizou um treino. Mas o assunto acabou sendo mesmo as declarações de Renato Gaúcho. A seleção começou a aquecer as turbinas para pegar a Costa Rica. De leve, mas começou. Para não forçar, Lazzaroni só fez os jogadores passarem por uma sessão de alongamentos, seguido de chutes a gol para aprimorar a pontaria. Aliás, do time, só Careca merecia estar de folga desse treino. Alemão que perdeu um gol feito e Miller, que não ficou atrás, deveriam estar de castigo, na verdade, como na escola, e treinar até escurecer. Mas o técnico está bonzinho, feliz pela vitória, e deu mole. Ontem Lazzaroni foi ver os adversários do Brasil, Costa Rica e Escócia. Hoje ele falou, como sempre, monótono, sobre os 2 times. A Costa Rica se mostrou aplicada, se mostrou solta dentro do jogo, com muita personalidade. Conteve a Escócia no jogo forte da Escócia e explorou o que ela queria e acabou obtendo um bom resultado, 2 pontos. Do treinamento leve de ontem e do levíssimo de hoje, só não participou o Moser. Ele está contundido, teve uma torção no joelho direito. Ontem nem andava. Moser não sabe se vai jogar, sente dores, tem dúvidas. Bom, a princípio, com a evolução que está vindo, eu acho que eu tenho condições de jogar no sábado, né? Mas vamos esperar mais um pouco. Eu acho que não é importante a precipitação, não é importante você treinar com dor. O importante é você recuperar primeiro para depois ir treinar. O substituto imediato deveria ser Aldair, mas ele vem de contusão. Aí sobra Ricardo Rocha, o preferido de todos. Antes com fome de entrar no time, hoje Ricardo está na espera de uma chance. Estou esperando uma oportunidade. No caso de não recuperação do Moura, estou à disposição do Lazzaroni, como também o Aldair. Eu acho que os 2 com condições de jogar. Agora é claro, vamos esperar, eu acredito que o Moura tenha condições de jogar. O telespectador do SBT viu o jogo e notou que o Moser jogou mal. O Moser não foi um bom valor na vitória brasileira contra a Suécia. Ele, bem, esteve mal. Ele mal não deve ser utilizado.
O Brasil tem um excelente jogador para a posição, que é o Ricardo Rocha. Depois do treino, aqui na área reservada à imprensa, o assunto mais discutido foi a outra surpresa da Copa. Mais uma seleção considerada pequena saiu na frente. Cuidado, Brasil, vem aí a Costa Rica. Vem aí a Costa Rica, muito bem dito, Ceará. Vamos esquecer esse negócio do Renato Gaúcho, né? Até porque a seleção tem Tafarel, a seleção tem Careca, tem Miller e pode superar tudo isso. Tem talento para isso. A família, os filhos, a mulher, tudo atenua um pouco a tensão dos momentos duros vividos juntos à seleção. E é esse carinho que está dando força aos nossos jogadores. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Elas estão chegando aos poucos para reforçar a seleção brasileira. As mulheres e os filhos dos jogadores não perdem um momento do treino. As mamães ficam nas arquibancadas. As crianças brincam no campo. Aqui a filha de Alemão, Carolina, e os filhos de Tita, Desirê, a Blanche e Lohan. O menino de uniforme oficial da seleção brasileira fez pose de craque na hora do chute. Dia 20, dia de jogo contra a Escócia, Lohan completa 5 anos de idade. Depois do treino, hora de matar a saudade. A mãe de Tafarel não abandonou o filho nem nas entrevistas. Silas beijou o filho Natan. Bebeto, meio sem jeito, não mostrou com o pequeno Roberto Newton a mesma habilidade que tem com a bola. A molecada aí, de alguma maneira, mexe com a cabeça de vocês, distrai mais? Ah, só distrai, né, rapaz? A gente fica, eu pessoalmente, quando tô treinando, fico doido já de ter uma folguinha pra ficar com o Roberto, né? Hoje foi o dia de reunir a família, né, e trazer força para nossos maridos na seleção. Piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz, que a moçada vai pedir bis. Quatro cambalhotas, 5 cambalhotas, bravo, bravo. A gente tem criticado muito o Lazzaroni em diversos aspectos, mas esse aspecto que você acabou de ver, ou seja, a presença da família junto aos jogadores, é um aspecto em que o Lazzaroni está inteiramente correto. Ele é o mais liberal dos treinadores que passaram pela seleção brasileira nos últimos tempos. E isso realmente é algo que tem que ser elogiado. Mas hoje é dia dos namorados, um dia de amor, de declarações de amor. E se existe alguém que todos nós amamos ao mesmo tempo, é uma tal de gorduchinha, linda de morrer. Você quer me namorar? Sou temperamental, volúvel, contraditória. Aceito com alegria a máxima machista que diz que mulher gosta de apanhar, desde que me batam direitinho. Outras vezes me transformo em Beth Friedman e ultrafeminista me regalo, ridicularizo os pretendentes. Eu sou exigente de carinhos suaves ou violentos. Sou do tipo cheinha, mas com curvas que enlouquecem os homens. E algumas mulheres também. Você quer me namorar? Ser minha amada mais amada, pra valer. Aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Genial. Bem, nós vamos ficando por aqui. O bom humor dos nossos editores não atenua o fato de Renato Gaúcho ter mais uma vez revelado a sua falta de responsabilidade e a sua falta de respeito para com a seleção do Brasil. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Boa noite a todos vocês. BT Esporte. Você se lembra que ontem a seleção brasileira viveu sua primeira crise na Itália com o Renato Gaúcho querendo voltar ao Brasil se não tivesse um lugar no time. Pois bem, hoje o fantástico Renato resolveu desmentir tudo. Renato resolveu parte de seu problema hoje cedo aqui em Asti. Ele queria jogar e ser a estrela principal. Acertou no segundo. Foi a maior atração.
entrou em cena com a camisa amarela dos titulares. Olhou, pensou melhor e tirou a camisa. Na roda de bobo mostrou intimidade com o treinador. Mas na hora da verdade, treinou mesmo, foi no time reserva, de camisa vermelha. Treinou bem, é verdade, com vontade, mas no time de baixo. Do lado de fora, a crise Renato começou a sofrer esfriamento de cima para baixo. O que ele quis dizer, não sei se disse, mas o que ele quis dizer, ele disse, falou, é que evidentemente é um jogador que não gostaria de estar na situação que está, de estar de reserva, não estar relacionado para jogar. Quem conhece o Renato sabe da liberdade, da sinceridade, da autenticidade com que ele costuma colocar as coisas dele, sabe que são geralmente construtivas. Ele, nessas reuniões com os jogadores do Lazzaroni, é um dos jogadores que mais fala, sempre põe as opiniões dele com um objetivo de melhorar, de construir. Os jogadores explicaram de todas as formas que Renato é bom garoto, bom companheiro, muito alegre, expansivo e que não teve a intenção de dizer o que disse. É importante que o jogador queira jogar, porque no momento que o jogador se acomoda no banco, não tem valor nem para o grupo. E o Renato sempre demonstrou essa grande vontade de jogar nos treinamentos, aplicação. E o mais importante é sempre o respeito pelos companheiros que ele sempre teve. Ele já tem juízo, pô. Ele já é um garotão, brinca com todo mundo, mas é juizado, tem uma cabeça boa e a gente tá sempre junto, está sempre procurando trocar sempre coisas boas, ideias, e não só fora do campo, mas dentro do trabalho nosso, que é o futebol. Ele conversou com a gente dizendo que tinha colocado que se ele não tivesse interesse para lutar por uma posição, se ele perdesse esse interesse, evidentemente que ele pediria para ir embora, porque aí ele não estava fazendo nada. Você considera um caso encerrado? Eu não tenho caso. Homem sério. Ele é dos grandes amigos do Lazzaroni. O Lazzaroni tem o incentivado, ele tem melhorado os treinamentos, tem se aplicado. Hoje ele está em grande forma. Ele sabe muito bem que em qualquer momento ele poderá ser chamado a participar de uma equipe. Vou falar pela última vez. Se de repente o pessoal corta certa parte da entrevista, eu não posso fazer nada, né? O que eu falei foi que eu não sou um jogador acomodado. Se eu fosse um jogador acomodado, eu poderia estar feliz com a minha situação, porque o pessoal que corre, um exemplo, Careca jogou 90 minutos, ganhou o bicho, ganhou tanto quanto eu. Quer dizer, se eu fosse um jogador acomodado, estaria tranquilo, porque não estaria arriscando minha perna dentro de campo. Aí sim eu iria para o Brasil, pegaria minhas malas, estaria traindo a mim próprio. Agora, como sou um jogador que não me acomodo com esse tipo de situação, foi isso que eu passei para o Lazzaroni, eu vou continuar treinando e espero a minha oportunidade. Renato disse que não disse o que disse. A frase é complicada, eu sei. É que o Renato é complicado. E ele complicou a vida da seleção brasileira, né? Evidentemente que o Lazzaroni deve ter chamado, né, o nosso Renato isoladamente e deve ter falado o seguinte: rapaz, o Brasil inteiro não te queria na seleção brasileira e eu te convoquei. Agora, vê se fica quieto. Você não tenha dúvida de que foi isso que aconteceu. Bom, depois da primeira grande crise na seleção, e na qual o Lazzaroni, como você viu aí, se saiu muito bem, ele foi assistir a uma missa em ação de graças na igreja da Nossa Senhora do Supremo, em Asti. Essa é a Basílica de Nossa Senhora das Graças de Superga. Aqui aconteceu a maior tragédia do futebol italiano. No dia 4 de maio de 1949, 18 jogadores da equipe do Torino, campeã italiana, voltavam de uma partida pela Copa da UEFA, quando o avião que trazia a delegação bateu nessa colina e todos morreram. A colina de Superga tem 750 metros de altura. É um dos pontos turísticos da cidade de Torino. Hoje, entre os muitos visitantes, toda a comissão técnica da seleção brasileira e o capitão do time, Ricardo Gomes. Ele e o técnico Sebastião Lazzaroni colocaram flores no Monumento aos Mortos, uma homenagem da CBF. Tratando-se de um grupo, né, de futebol, pessoas que convivem por muito tempo e que têm parte da sua vida também muito desse meio de transporte e realmente pinta o medo, né, para todo mundo. Depois, eles visitaram a Basílica de Superga, construída em 1727. Aqui estão os restos mortais da família Savoia, a família real italiana da época. Simbolicamente, a comissão técnica acendeu velas, um pedido de boas apresentações do Brasil no Mundial. Os fotógrafos e cinegrafistas não atrapalharam a concentração de Sebastião Lazzaroni e Ricardo Gomes. Um momento de reflexão para que todos os santos iluminem o caminho da seleção nesta Copa do Mundo.
Há muita gente boa neste mundo que é nela realizar alguma coisa. Deseja minorar o sofrimento. A fé é sempre muito importante. Deus é brasileiro, mas parece que está de férias lá em Camarões, né? O meia Giovani, que já foi da seleção e hoje joga no Gênova, na Itália, está em Vitória, no Espírito Santo, e ele falou sobre a falta de um lançador no time do Brasil. Eu falar que eu tenho uma vaga na seleção, é dizendo que o Giovani hoje está um jogador convencido. Eu acredito pelo aquilo que eu fiz na seleção passada, acredito que eu poderia estar incluído no grupo que está participando atualmente da Copa do Mundo. Giovani, você concorda com Lazzaroni? Apenas 2 atacantes? Eu acho que o trabalho que começa bem, ganha título, tem que continuar da mesma maneira. Ele ganhou a Copa América, classificou o Brasil para a Copa do Mundo. Eu acho que uma mudança de tática no time, taticamente, pode prejudicar muito. Então, numa Copa do Mundo, a gente tem que errar pouco para poder conseguir o objetivo, que é a conquista. A seleção brasileira está jogando o verdadeiro futebol europeu? O verdadeiro futebol europeu para vencer. Eu acho que não adianta você jogar um belo futebol, como foi a seleção de 82, que tinha grandes jogadores, e de repente tomou um gol no final da Itália e saiu da Copa do Mundo. Eu acho que o Lazzaroni é um treinador inteligente, os jogadores que estão lá estão muito unidos, eu acho que o importante é isso. Eu acredito que a gente tem que jogar do jeito que ele joga, ganhando e trazendo a Copa do Mundo, ninguém vai querer saber depois se o Brasil jogou bem ou mal. Tá certo, Giovani, opinião bem colocada. Você se lembra daquela música, dos carecas, que elas gostam mais? Pois bem, com o sucesso do nosso careca na seleção brasileira, parece que todos eles estão voltando à moda. Vem, careca! Vai, careca! Passa, careca! Pô, careca, vai com calma! Depois do jogo de domingo entre Brasil e Suécia, ser chamado de careca aqui no Brasil deixou de ser motivo de vergonha e passou a ser sinônimo de muito orgulho. É orgulho. Por quê? Porque ele é um craque, né? Era um craque meu de valor. Amigo, vem cá. Ser chamado de careca depois do jogo Brasil e Suécia é bom? É bom, bom demais. Por quê? Porque os dois gols saíram de careca, é bom. Agora, ele como jogador é ótimo, então é motivo de orgulho. Pra você, careca! Nós carecas, como as mulheres somos maiorais. Foi na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais. O verdadeiro careca é rico, bem-sucedido, artilheiro e tem cabelos, né? Desses realmente é que elas gostam mais. As pessoas estão realmente sentindo a falta de talento nessa Copa, cheia de zebras e de heróis com nomes difíceis de serem pronunciados. É por isso que muitos estão pedindo: acordem os gênios. Por favor, acordem os gênios. Eu não tenho nada contra Camarões ou Egito, mas o preço do ingresso incluía um show que os Gullits e os Maradonas da vida ainda estão me devendo. Para quem viu o Carrossel de 74 ou o Maradona na Copa anterior, não deixa de ser uma decepção assistir ao que a gente está vendo. Será que a gente vai ser obrigado a ver a aplicação, a simplicidade e o vigor físico se impondo àquele balé mágico que deixava todo mundo arrepiado até quando não estava em campo o time da gente? Será que essa vai ser a Copa da canela, do gol de barriga, feito por um robô sem cintura, sem graça e brutalhão? Tá faltando um pouco de charme nessa Copa. Aquela ousadia, aquela petulância de meter debaixo das canetas de um desses rambos da bola e fazer a galera explodir de paixão, rindo assim como quem tá chorando e gritando que é gol. Pelo amor de Deus, me despertem os gênios. Muito bem colocado, está faltando talento nesta Copa do Mundo. Mas daqui a pouquinho, na última edição do SBT Itália 90, nós vamos ter uma entrevista exclusiva com o Júlio César, que já está aqui. Júlio, pode até entrar? Pode até entrar, a gente só vai te mostrar um pouquinho, porque daqui a pouco o Júlio César, na minha opinião, o melhor zagueiro do Brasil, vai falar aqui no SBT Itália 90. Está aí o Júlio César, fazendo uma falta incrível à seleção brasileira. Ele é um homem de muita visão e daqui a pouquinho vai dar a sua opinião, logo depois do Jô Soares,
11h30. Júlio César, ao vivo, com exclusividade aqui no SBT, falando o que está certo, o que está errado, o que está funcionando, o que não está funcionando na nossa seleção. É isso daí. Uma boa noite e até o Jô Soares 11h30 e logo em seguida Júlio César ao vivo aqui no SBT. Boa noite. Itália 90, o SBT é mais Brasil. Assista agora, Economia Popular, depois Telejornal São Paulo. Vamos torcer juntos pela segunda vitória da nossa seleção. Brasil e Costa Rica, direto de Turim. Sábado a partir das 11h30 da manhã. Vem que é bom! SBT, Itália 90, oferecimento. Boa noite, amigos e todo o Brasil. Eu não gostaria de começar o programa assim, mas infelizmente eu tenho que informar a vocês que a seleção brasileira está vivendo mais uma crise. E dessa vez a crise se refere a dinheiro. As pessoas da seleção brasileira não estão se entendendo no que se refere a dinheiro. Mas antes da gente dar maiores informações e entrar em maiores detalhes, veja essa reportagem do Luiz Ceará, que apurou todas as informações. Vamos lá, Ceará. Bem, Cabrini, a jornalista Andréa de Ângeles é noiva do jogador Tafarel. E algumas declarações que ela fez hoje com relação à seleção brasileira caíram como uma bomba aqui em Haste. Vocês vão ouvir as declarações da Andréa de Ângeles, noiva do Tafarel. Ontem, quando a gente estava conversando, ele realmente falando que a partir dessa vitória contra a Suécia, a comissão técnica começou a valorizar um pouco mais os jogadores. O clima entre eles estava meio bravo, né? Com os problemas, os incidentes que houveram na semana passada. E a partir de agora, eu acho que essa tranquilidade, a coisa só vai. Acho que eles trabalharam demais, continuam trabalhando muito. E esse trabalho está sendo visto em campo. Daqui pra frente, só vitória e muito gol. Quais foram os incidentes? Não sei, eu sei que houve um tumulto a semana passada, quando a gente estava chegando, inclusive coincidiram as datas. Eu acho que até foi coisa de dinheiro, não sei exatamente o que foi. Não faço questão de saber. Eu só acho que os jogadores conseguiram passar por cima disso graças ao grande profissionalismo que eles têm. Se não fosse isso, realmente, seleção brasileira, se for depender de comissão técnica, a gente está ralado. Muito bem, Cabrini. Ela acusa aí a delegação, ou melhor, a comissão técnica da seleção brasileira de não ajudar os jogadores, de não dar todo o apoio dos jogadores quando diz respeito ao dinheiro. Quando ela diz em dinheiro aí, o que se pode imaginar, o que se conseguiu apurar até esse momento, é que seria com respeito à premiação de 20% de $1 milhão, que é a cota do patrocinador, da Pepsi, que é a cota do patrocinador. Os jogadores teriam direito a $200 mil. E pelo que a gente pôde apurar, o grupo de Bolonha, que são 7 jogadores, a gente não sabe exatamente os nomes certos dos jogadores, né? Mas esse grupo de Bolonha, que são 7 jogadores, queria ficar de fora da premiação. A divisão seria entre 32 pessoas, que é o total da delegação. Mas os jogadores querem que estão defendendo que seja dividido esses $200 mil apenas entre os 22 jogadores. Sendo que, além disso, os 7 de Bolonha querem a premiação para eles de forma diferente, porque são jogadores que têm um nível maior de premiação, que tem já um nome diferente. Isso pode ser uma crise dentro da seleção brasileira, pode não ser. As acusações dela chegou inclusive a dizer, ela disse também, eu quero dizer, que o Tafarel disse a ela que Mazinho teria que estar no time no lugar de Jorginho. Isso são declarações dela. E que Bebeto também deveria estar no time. Ela disse, eu conversei com o Tafarel, nas conversas que eu tenho com o Tafarel, ele diz, o Jorginho tem que sair desse time para dar lugar ao Mazinho. Vocês aí podem tirar algumas conclusões e fazer alguns comentários. Esses são os fatos que nós temos até esse momento com relação ao caso da Andréa de Ângeles, a jornalista que deu declarações fazendo acusações com relação à seleção brasileira, com relação à comissão técnica. Ela é a noiva do jogador Tafarel. Bom, evidentemente, né, vamos analisar por partes. Em primeiro lugar, a Andréa de Ângeles não devia se meter nesse assunto, né? Eu acho que quando o namorado de um jogador se coloca num assunto tão polêmico assim, a coisa vai mal. Mas já que se meteu, vamos comentar. Ela disse o seguinte, se for depender da comissão técnica, a gente está ralado. Frase da Andréa de Ângeles. Isso demonstra muito bem como é que está o clima entre jogadores e comissão técnica, né? O Lazzaroni falou tanto tempo que o grupo é fechado, parece que não é tão fechado assim. Mas vamos analisar agora a questão dos jogadores com a comissão técnica. Em primeiro lugar, os jogadores estão profundamente desunidos com relação a isso. Existem 2 grupos. Segundo,
a briga entre os jogadores e o técnico Lazzaroni. O problema do Lazzaroni é o seguinte, veja bem, ele faturou $150 mil no comercial com a Pepsi, que ele fez isoladamente, $60 mil no comercial com a Petrobras, $80 mil naquele comercial com a Fiat, para a televisão italiana, e $70 mil ele está ganhando de uma emissora de televisão, para fazer entrevista exclusiva, coisa que eu acho profundamente errada. Bom, mas de qualquer maneira, o que eu queria dizer é o seguinte, ele não está dividindo toda essa grana, que dá $360 mil, com ninguém. Por isso eu acho que os jogadores também não deveriam dividir os $200 mil que eles estão faturando com a Pepsi, com a comissão técnica. Nisso eu acho que eles estão corretíssimos. Agora eu acho que a direção da CBF deveria intervir nesse assunto, porque é profundamente desgastante e isso vai nos levar, se não for contornado, a uma grande derrota, vocês não tenham dúvida. Eu gostaria de pedir ao Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que urgentemente entre nessa questão e resolva, porque se isso não acontecer, o Brasil está... Bom, mesmo com toda essa confusão, hoje, classificação da Itália, festa, na concentração do Brasil em Aço, todo mundo parou um momento para conhecer a musa da torcida brasileira. E o nosso repórter Paulo Lima também estava lá, e de olhos bem abertos. Estou ao lado aqui da Vanusa Spindler, é a musa da torcida brasileira na Copa do Mundo aqui da Itália. Pode reparar, olhos azuis, ela tem 19 anos de idade, 1,68 m de altura e 50 quilos. Está todo mundo de olho nessa gata aqui em Aço e o Javier está aí, ó, dando todos os detalhes para você que acompanha o SBT. Ô Nusa, você é apaixonada pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial em geral? Olha, eu sou uma torcedora convicta de futebol, principalmente do brasileiro, né? Que é a nossa terra, né? Você como musa, o que pretende fazer para incentivar a torcida brasileira no sábado contra a Costa Rica? Qual é o segredo que vai acontecer lá no estádio dos Alpes? Olha, eu acho que em primeiro lugar é muita torcida, né? Muito dedo cruzado, muita figa, porque o Brasil vai ganhar, eu tenho certeza absoluta. Então arrisca um placar para nós. Eu acho que no mínimo 2-0, 3-0. A torcida brasileira deve fazer pé quente, juntar, vestir a camiseta verde e amarelo, juntar a turma e fazer aquela torcida, porque o Brasil vai ganhar, com certeza. Tá aí uma bela tática, é só botar ela no cantinho da trave do Corneiro que vai acontecer um monte de gol pro Brasil, né? Mas que futebol que nada, né? Voltamos com o nosso SBT Sport e vamos direto de seleção brasileira, que ainda não está classificada, mas que pode conseguir a classificação amanhã contra a Costa Rica. Hoje no treino da manhã, mais um problema para o técnico Sebastião Lazzaroni. Numa dividida, o ala branco se machucou. A seleção voltou hoje ao estádio dos Alpes. Aqui o Brasil venceu a Suécia por 2-1 na estreia do Mundial e amanhã joga contra a Costa Rica. Sebastião Lazzaroni aproveitou os 45 minutos permitidos pela FIFA para mais um reconhecimento do campo. No começo, o treino só valeu mesmo pela descontração dos jogadores. Divididos em 2 times, eles disputaram a tradicional pelada em véspera de jogo. As táticas e os segredos do time brasileiro foram ensaiados durante a semana. Amanhã, tudo tem que ser feito sem erro para que o Brasil vença e se classifique. Acho que o Brasil tem que estar preparado para tudo, independente de pensar que a Costa Rica venha assim ou de outra forma, venha para dentro da gente ou espere ou feche. Acho que o Brasil tem que ter personalidade para sentir o jogo e impor a sua maneira. O treino não foi só de sonhos e esperanças para o futebol brasileiro, foi dia também de susto. Nessa jogada com Dunga e Valdo, o ala branco disputou a bola com Ricardo Rocha e caiu. Parecia mais uma brincadeira, mas não era. O médico Lídio Toledo chegou devagar, examinou o tornozelo do jogador. Não demorou muito e deu para notar que o caso era grave. Branco se levantou e saiu do treino. E aí começou o drama. A contusão do Branco foi grave. Você veja só, ele está saindo lá do outro lado do campo, amparado pelos massagistas da seleção brasileira, indo para o vestiário e iniciar o tratamento no tornozelo que ele torceu durante esse treinamento. Depois que Branco saiu do campo, os jornalistas correram para a porta do vestiário do Brasil, mas foram barrados pelos policiais. Branco e o médico Lídio Toledo foram para o hospital de Torino tirar radiografias. Na saída dos exames, um bom resultado. O senhor já comunicou isso ao Lazzaroni? Ele já teve uma resposta também para o senhor sobre o que pode o Branco jogará realmente? Bom, se tudo correr normalmente como está até agora, ele jogará. No momento da contusão, doutor, de princípio, o que lhe pareceu? Eu pensei que tratasse até de uma fratura, porque houve realmente um estalo e ele muita dor. Você viu que ele começou a gritar e não pôde
colocar o pé no chão, estava claudicando visivelmente e quando pisava doía, de modo que saiu de maca por esse motivo. A esperança do departamento médico da seleção brasileira sobre o aproveitamento do branco é muito grande, mas o técnico Sebastião Lazzaroni prefere ser um pouco reservado. Somente amanhã, momentos antes da partida, após exames médicos, físicos lá no vestiário, é que vai se ter uma decisão se Branco jogará ou não. Você participa da partida, Branco? Tá doendo ainda, Branco? Vou jogar. O Branco deve jogar. Estou sentindo que ele vai jogar. Isso é fundamental, hein? O Branco é hoje um dos principais jogadores da seleção brasileira. O caso dos 200 mil dólares, perto de 18 milhões de cruzeiros, continua repercutindo na seleção brasileira. Hoje o repórter Luiz Ceará conseguiu uma palavra oficial do goleiro Taffarel, que viu sua noiva Andréa de Ângeles denunciar todo o escândalo. É com você, Ceará. Olha aí, Cabrini e amigos do Brasil, a gente não sabe se é pra rir ou pra chorar, se é comédia ou se é drama essa história do Taffarel. Mas enfim, vamos a ela. Há 2 dias essa loira aí, a noiva do Taffarel, Andréa de Ângeles, sem mais nem menos, deitou críticas à seleção brasileira e à comissão técnica. Escalou o time de Lazzaroni com Bebeto no lugar de Ninguém Sabe e Mazinho no lugar de Jorginho. Fez mais que isso. Tocou no nome de quem manda realmente em tudo por aqui. O dinheiro. E quando se fala em grana, a coisa pega. Ela falou em tumulto, palavra forte. Isso ontem. Hoje, quando nós ouvimos as pessoas interessadas a respeito, no meio de um verdadeiro furacão, veja o que saiu. Primeira coisa é que não faz parte do nosso grupo, não sabe aquilo que acontece dentro da nossa seleção brasileira. Eu teria dito isso para ela. Eu não acredito. Não acredito porque é um grupo fechado, até agora não saiu nada para fora e não sairá mais. A comissão técnica fez um trabalho elaborado, está sempre unida com o grupo. E a segunda coisa, desde que a gente está comentando sempre, que quando foi comentado em Teresópolis a situação dos prêmios, a CBF nos colocou a situação do país, da própria CBF, colocando aquilo que podia ter que pagar para nós e o grupo aceitou. E não tem por que discutir o prêmio. Se está estabelecido desde o Brasil, não é a última hora que vai começar a discutir. É mentira dela, então, isso? É lógico. Eu acredito que deve ter acontecido um mal entendido, porque eu acho que uma pessoa não ia declarar uma coisa com a intenção de tumultuar. As declarações eu não vou comentar, porque é uma pessoa íntima de um amigo meu, então, por respeito a ele, nós deixamos que ele realmente resolva o assunto. Taffarel, coitado, com cara de bobo, nem chegou a disfarçar. Na verdade, ele nem sabia o que falar. A minha namorada, junto com a minha mãe e meu pai, foram até o campo para poder me ver. Então houve aquelas entrevistas em cima dela, talvez ela tenha se expressado de uma maneira, não sei o que é, até vou falar com ela realmente o que houve. Então acho que foi utilizado isso aí. Mas eu acho que isso aí não vai me abater de maneira nenhuma. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, antes de tudo, bela reportagem do Luiz Ceará, lá de Haste. Eu acho que o jogador do futebol brasileiro tem direito a ganhar dinheiro, eu acho que esse grupo atual não é mercenário, eles são sim profissionais. Mas eu gostaria de lançar uma ideia para acabar de vez com isso. Por que a CBF não institui uma cláusula que o jogador tem que jogar de graça na seleção brasileira? Vocês podem perguntar, mas aí ninguém vai querer jogar. Eu tenho certeza que vão querer jogar sim. Porque esses jogadores só conseguem contratos milionários na Europa, lá na Itália, lá em Portugal, lá na Espanha, porque passam pela seleção brasileira. Eu tenho certeza que eles jogariam de graça e a gente não teria que enfrentar aí esse tipo de problema, né? Porque o brasileiro ganha salário mínimo e ficar vendo esse tipo de discussão é realmente ridículo. Bom, agora vamos ver como está o adversário do Brasil para o jogo de amanhã, a Costa Rica. É com você, Hermano Hennig. Mondovia é um lugar tranquilo e os jogadores da Costa Rica se mostram bem à vontade aqui. O hotel é simples, não existe nenhum esquema de segurança com todo mundo circulando à vontade. Nem parece que estes jogadores tenham um compromisso tão difícil amanhã. A vitória frente à Escócia seguramente fez bem a todos eles, que estão vendo a classificação da seleção agora não como uma coisa impossível, como parecia de início. Este é Roger Flores, o capitão da equipe da Costa Rica, uma espécie de jogador símbolo de seu país. Os jogadores costarriquenhos acham que não é impossível ganhar do Brasil. Mesmo o bom resultado contra a Escócia não deve ser considerado surpresa, está me dizendo um deles. A seleção da Costa Rica tem até um brasileiro. É esse aqui que está conversando com um dos dirigentes da seleção. Ele é Alexandre Borges Guimarães, o Guima. O técnico da Costa Rica está confiante e diz que sua equipe vai dançar conforme a música. Depende muito, depende como joga o Brasil, mas possivelmente com os mesmos jogadores. Se chover em Torino, como está chovendo aqui? Ojalá que chove mais, porque nós nos gusta jogar quando vai chover. Acha melhor? Melhor.
Esse jogo vai ser o seguinte, vai ser difícil fazer o primeiro gol, mas depois a coisa vai ficar mais tranquila, né? Tira que passa um boi, passa toda a boiada. Tafarel bota pra fora a ponta de dedo. Que momento difícil, amarelinho. E esse amarelinho que está levando o Brasil para frente. O amarelinho é o nosso grito na Itália. Isso. É evidente que todos nós torcemos pela seleção brasileira, que todos nós desejamos que o Brasil consiga voltar à Itália com o título na mão. Só que a gente tem que dizer a verdade para vocês. O nosso compromisso é com vocês mesmos. Então a gente tem que dizer o seguinte, o Brasil venceu, mas jogou muito mal. Tem um técnico medroso, um técnico que não sabe mexer no time, um técnico que fez até da seleção da Costa Rica, uma seleção fraquíssima, algo assustador. O Brasil assim vai muito mal, o Brasil assim não dá para a gente ter muitas esperanças, a não ser que haja uma alteração total. Com esse futebol na retranca, com esse futebol cheio de medo, o Brasil não vai conseguir nada nesta Copa do Mundo. Essa é a verdade, é isso que a gente tem que dizer para vocês.